amigos, minhas amigas de Conceição do Jacuípe, cidades vizinhas, a paz seja conosco. Ele havia sido forjado para ser a voz mais representativa do judaísmo em Israel. Oriundo de Tarso, o promontório grego, naquele período sob domínio romano, ali situado em Jerusalém, na sua principal sinagoga, tivera a sua educação rabínica confiada a um dos doutores mais célebres de toda a cultura de Israel, Gamaliel, do alto dos seus mais de 70 anos de idade, profundo conhecedor do Torá, havia empregado a sua melhor didática na formação daquele homem, daquele aluno, e notara-lhe o profundo ardor para com o pensamento mosaico e a defesa intransigente da lei antiga. Certamente que naqueles dias, assinalados por um sopro de renovação que brotava das bandas da Judéia, especialmente de Nazaré, corria de orelha em orelha, de esquina em esquina, a informação de que um tempo novo se avizinhava. As vozes do passado, autorizadas e guiadas por Deus, proclamavam desde Isaías, atravessando os grandes profetas que o tempo e a areia do deserto sepultara, que o Cordeiro, a voz de Deus, o Messias, o profeta, o príncipe da paz, estava por chegar. A história de Israel estava centralizada nas agonias do cativeiro. Desde que os pais da raça, Abraão, Isaque, Jacó, abandonaram a aridez de Ur na Caldeia, arrebatando aquele grupo de pessoas e de tribos nômades que haviam se dedicado inteiramente ao pastoreio e à agricultura de subsistência, que a cultura de Israel estava assinalada pela impermanência em qualquer lugar. Onde quer que pousassem, a terra não era deles. A terra pertencia a egípcios, a partos, medas, a filisteus, a hititas, moabitas, macabitas. E por isso longa era a história de dominação daquele povo, dominado por outras nações mais poderosas. Ainda se encontrava na memória dos ancestrais, gravado nas leis do Torá, especialmente o Gênesis, o Levítico, o Deuteronômio, Número e Êxodo, a longa tradição daquele povo que, buscando em uma época de canícula e miséria, refúgio nas terras altas do velho Nilo, especialmente próximo às grandes pirâmides de Quelfes, Quefren e Miquerinos, ali encontraram não só o celeiro farto de que o Nilo era capaz de ofertar, mas encontraram a hediondez da prisão e do cativeiro durante o reinado de Nabucodonosor. Aprisionados, ali permaneceram por mais de 450 anos, entre egípcios e o povo da Babilônia, que está vinculada ao vale do crescente fértil, especialmente entre os rios Tigre e Eufrates, as duas vertentes a banharem hoje a cidade de Bagdá, a capital do Iraque, o Líbano do passado.
Ali experimentaram o opróbrio, a escravidão, a perda da identidade cultural e após 450 anos de cativeiro, aquele povo teve que se submeter às injunções mais perversas e cruéis, perdendo a identidade com seu Deus ancestral, Yahvé. E passaram a adorar os deuses idólatras, os deuses de pedra, fria, impassíveis, que aquele povo cultivava como herança dos ancestrais, especialmente os sumérios e os acádios. Agora, a esperança renascia com os pais da raça, já mencionados. Posteriormente, a figura de Moisés, que não obstante criado sob o governo de Tebmutes, no Egito, quando fora salvo das águas, vitimado por um abandono da sua família, e lançado numa cesta, fora recolhida pela filha do faraó, que lhe emprestara o próprio nome e a linhagem nobre da casa que dominava as castas do Egito. Eis que Moisés se faz um varão respeitável, mas há um momento em que não pode trair o sangue de sua raça. Para defender um judeu ameaçado por um soldado faraônico, ele destrói a vida do soldado e é obrigado a refugiar-se na secura do deserto, onde encontra numa sarça ardente o primeiro fenômeno que o chama a atenção para a elevada tarefa que lhe estava destinada, que seria reunir as ovelhas tresmalhadas da casa de Israel e transportá-las pela aridez do deserto em direção à terra de Canaã, ou à terra dos cananeus. E diante dos seus poderes mediúnicos exuberantes, da sua capacidade de modificar a matéria, alterando-a sob o influxo das entidades que o dirigiam, Moisés assusta o povo do Egito. E o faraó não tem outra opção a não ser liberar o povo para a travessia do Mar Vermelho, buscando as terras longínquas para onde ele vai se situar sem nela penetrar. É nesta passagem que Moisés vai subir o Monte Sinai e ali vai encontrar-se com as forças superiores que o dirigem para trazer ao povo os 10 mandamentos, conforme está no capítulo 20 de Números. Deus manda regras ao povo insubmisso. Mas como o povo estava profundamente desencantado com a demora de Moisés no cume da montanha flamejante, eis que na suposição de que ele tivesse morrido na aspereza da ascensão, aquela rocha de natureza vulcânica, eis que o povo se entrega novamente aos hábitos do passado, e evocando Baal Moloch, o deus da Suméria, representado por um bezerro constituído inteiramente de ouro maciço, o povo se entrega ao deleite, aos bailados, aos cânticos, às oferendas àquele símbolo ancestral, na esperança de que Baal Moloch fizesse chover no deserto ou trouxesse codornas para alimentar a fome do povo. Moisés regressa e, ao perceber a fragilidade daquele povo entregue à direção provisória de seus próprios irmãos, entre os quais Araão, ele não tem outra alternativa. Sob a indignação de quebrar as tábuas da lei e voltar à montanha para requisitar a Deus uma cópia xerox, quem sabe uma segunda via, e depois reencontrar com aquele povo para passar no fio da espada 3.000 israelitas, eliminando assim a idolatria e impondo-se pela força, num período em que valia mais o argumento da força do que a força do argumento. Ao conseguir restabelecer um certo medo, um temor ao divino,
a Yahvé, Moisés avança com o povo e diante do Monte Nebo. Com a idade aproximada de 110 a 112 anos de idade, Moisés contempla a terra sagrada, mas nela não penetra, ali desencarnando e legando à posteridade para que ingressasse e tomassem conta da terra onde manava leite e mel. A saga é fascinante. Em todos os livros, desde o Gênesis até Malaquias, encontramos a saga de um povo que passa por profetas, por reis, por juízes, por patriarcas, encontrando sempre a adversidade de não ter onde morar. Os judeus só tiveram pátria em 1948, século passado, quando, graças ao embaixador brasileiro e então secretário-geral da recente nascente Nações Unidas, Graça Aranha, este notável diplomata propõe àquela Assembleia Geral recém-saída da truanesca Segunda Guerra Mundial a proposta de criar um território, um enclave, situado entre os países de cultura muçulmana, para colocar os judeus, que era uma pátria errante de então. Os países vencedores como a China, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética concordam e o espaço é colocado ali para ser a terra dos judeus, Israel, com capital administrativa em Tel Aviv ou em Jerusalém, como se queira. Entretanto, as guerras que se sucederam depois contra os adversários muçulmanos, sobretudo a de 1967, com a tomada das colinas de Golã, das faixas de Gaza e de outros territórios, hoje com assentamentos judaicos, o que é motivo de indignação na cultura muçulmana palestina, o conflito está longe, muito longe de ser resolvido. Porque as criaturas humanas ainda lutam por território, por chão, por ter, por posse, esquecidos de que a Mãe Terra reserva ao homem no máximo 7 palmos de terra na sepultura do cemitério. Esse é apenas o terreno que o indivíduo tem para deitar o corpo cansado, quando a cianose e a anóxia cerebral fazem calar a movimentação encefálica, parando a bomba cardíaca e transferindo o verdadeiro ser para a espiritualidade. Israel se encontrava, portanto, diante de uma história rica de guerra, de conflito, de genocídios, de dominações de outros povos em que saíam de Tílias, de Macabeus, de egípcios para cair do domínio dos gregos e agora sob o domínio dos romanos. Então era natural que se aguardasse que o Messias, prometido nas vozes ancestrais dos profetas, viesse àquela região, tomasse da espada, montasse no cavalo, e na posse de um escudo e com homens fortemente armados, marchasse sobre as legiões romanas e pulverizasse César na sua cidade das 7 colinas, nas tradições de Rea Sílvia, de Rômulo e Remo, os gêmeos que se amamentaram da loba capitolina. Se talvez destruíssem Roma, Israel seria o centro da terra, porque Jerusalém é a cidade dos profetas. Jerusalém tem aproximadamente 6.000 anos de história. Só perde para Jericó, uma cidade com aproximadamente 11.000 anos de construção, que arremete ao período do Paleolítico, para se ter uma ideia da ancestralidade de Jericó. A cidade dos comerciantes, a cidade da perversão, a cidade do dinheiro, do comércio, de tudo que é carnal. Enquanto Jerusalém é a cidade profética, é a cidade do templo de Salomão, das grandes sinagogas, onde mais tarde o Cordeiro viveria o seu drama e a sua dolorosa paixão. Então Israel aguardava um combatente. Entretanto, alto,
tem mecanismos que diferem dos anseios humanos. E ele veio numa época em que Caio Otávio Augusto havia instalado na terra a chamada Pax Romana. Aproximadamente 50 anos antes do seu nascimento e 50 anos depois, naquele período de uns séculos, Roma experimentou uma paz que desconhecia. Suas fronteiras estavam sedimentadas. Por toda parte, as legiões romanas se assemelhavam a gafanhotos vorazes, que eram capazes de destruir todos os adversários que ameaçassem Roma. Por isso, todas as culturas submetidas se curvavam diante do poderio de César, como diria Horácio. Não havia mais nada belo do que Roma. Tudo estava sob o domínio das águias, que voavam ameaçando as carnes que se movimentavam na terra empoeirada. Ele não optou pela casa nababesca da Babilônia. Ele não veio pelos grandes palacetes do Aventino. Ele não nasceu na casa suntuosa do faraó. Ele optou por uma estrebaria. Alguns dizem uma gruta, uma lapinha, uma caverna, um coxo, na região de Belém de Judá. Ali, por força de um recenseamento, aproximadamente do ano 6 antes da era atual, conforme as novas correções históricas e de estudos especiais da arqueologia, ele nasce entre palhas secas, mais ou menos entre 6 a 9 de abril. Vem ao mundo na simplicidade. É o rei solar, mas apaga a própria claridade de primeira grandeza diamantina para descer aos círculos das sombras terrestres para conviver com a criatura humana que anseia por uma luz no final do túnel das incertezas humanas. Sua vida até os 12 anos será um mistério. Apenas se sabe que muito cedo teve que fugir com os pais para as bandas do Egito, quando a ameaça da decapitação dos meninos que tivessem de 2 anos para baixo colocava-lhe a vida em risco. Avisado por fontes espirituais através de um sonho, seu pai toma a família, uma jovem mãe, e demanda as terras do Egito para ali preservar a existência da criança, que depois regressa a Israel. Vai viver em Nazaré, a pequena aldeia, carregada de flores, notável pelos seus vinhedos, pelo seu vinho capitoso. E mais tarde se saberá apenas de uma passagem sua aos 12 anos de idade, por ocasião das festas da Páscoa, quando em companhia dos pais visita Jerusalém. E enquanto toda a caravana regressa a Nazaré, alguém dá-se conta de que o menino não está entre a garotada. Regressam os pais aflitos a Jerusalém para encontrar ele sentado nas escadarias de pedra da sinagoga, cercado de doutores sisudos e calados, arrancando dos textos antigos mais do que os textos são capazes de ofertar. A precocidade da criança havia calado os doutores, havia calado os rabinos, os intérpretes, os exegetas dos rolos antigos que falavam do Torá. A sua voz era doce, lembrava muito o balido da ovelha mansa perdida do campo, entregue à aspereza do solo. Depois ele volta para casa, e somente 18 anos depois é que ele será visto inicialmente em Caná, e mais tarde caminhando em direção a Cafarnaum, a pequena vila pesqueira que não se encontra nem mesmo registrada nos mapas da época. Talvez 50 casas, talvez 200 pessoas morassem ali, a maioria pescadores, a lançarem suas barcas toscas em direção ao piscoso mar de Tiberíades, ao generoso lago de Genezaré, formado pela vinda do rio Jordão, que deságua
formando aquele lago que é de água doce. E no sul ele deságua em direção às águas perdidas e mortas do Mar Morto, situadas a 450 metros abaixo do nível do mar, e cuja salinidade chega a mais de 1000 vezes em relação ao mar. O que equivale a dizer que qualquer peixe que cai no Mar Morto morre instantaneamente pela salinidade. E qualquer pessoa que se banhe naquelas águas, por mais que insista, não afunda. A salinidade não permite. Foi nesse cenário de beleza agreste, de poesia alcandorada, que aos 30 anos ele vai se revelar ao mundo para trazer uma mensagem que difere diametralmente de Moisés. Moisés simbolizava a justiça, o olho por olho, dente por dente do código de Dundee, que havia preservado na Suméria cerca de 2000 anos antes de Jesus, que havia sido aproveitado por Hammurabi aproximadamente 1780 anos antes de Jesus, que, se valendo dos restos daquele código, havia estabelecido o seu próprio código e mandara escrever numa lápide negra, uma pedra de diorito negro, com aproximadamente 3 metros e 25 centímetros de comprimento, 1 metro e 55 de largura, onde 1325 linhas e mais de 50 idiomas, Hammurabi mandara colocar na frente da Babilônia, a célebre cidade, dos seus muros, dos seus jardins suspensos, as suas leis, para que os nativos e os estrangeiros percebessem que aquela terra tinha uma norma. Moisés se aproveitaria para escrever o Deuteronômio, se aproveitando daquelas histórias, das tradições de Gilgamesh, um personagem da Grécia, que igualmente numa época muito remota, fora convocado por Deus para construir uma arca. E avisado pelos deuses de que a terra seria invadida por um dilúvio de consequências descomunais, Gilgamesh colocou dentro da arca um macho e uma fêmea de cada espécie de animal. Preservando esses animais, mais tarde eles repovoaram a terra. Mais tarde, Moisés, se valendo da mesma história, contará o drama de Noé, que reúne a sua família, os 3 filhos, Cão, Jafé e Sem, com suas respectivas noras, esposa, coloca dentro da arca e faz uma arca gigantesca, colocando um par de cada animal terrestre para preservar. E depois de 40 dias de chuva ininterrupta, dia e noite, a arca se levanta para mais tarde aportar no Ararat, o monte situado hoje no país da Turquia. E ali ele volta a repovoar a terra. A história, portanto, é cópia da de Gilgamesh. Ele vem para brandar a espada. Ele vem dizer que quem fere com a espada, pela espada será ferido. Que é preferível o homem dar tudo que tem. Se alguém vos constranger a caminhar 1000 passos, vai com ele mais 1000. Se te tomarem a capa, oferta a tua túnica. E se te esbordoarem a face num dos lados, oferta ao agressor equivocado e covarde a outra, mas permanece em paz, porque o outro já perdeu a sua paz. Permanece tranquilo, devolvendo sempre o bem a quem me faça o mal, como a nos dizer profilaticamente, terapeuticamente, de que o mal é uma doença. Não há pessoas más. A pessoa ignorante, a que ignora. A pessoa enferma, que adoeceu da alma, que adoeceu do sentimento, que foi assaltada pelas paixões, pelo corcel dos instintos, e absolutamente destroçada pelos sentimentos passionais, deixa-se arrebatar para os movimentos instintivos, os movimentos sem raciocínio, sem lucidez. Mas à medida que é tocada pelo amor, que é tocada pela bondade, pela gentileza, a pessoa torna-se afável, o que equivale a dizer
que o espinho de hoje poderá ser a rosa da manhã. Escrevi a benfeitora em certa época numa carta que digitamos a uma amiga em desespero. Guarda a certeza na alma de que todo botão de agora, mesmo sustentando o espinho, o protege da rosa que o perfumará amanhã. Isso me ficou na acústica como um poema suave, de que todos os acúleos da terra passam, porque tudo passa, tudo é impermanente, tudo é transitório. A sua mensagem era basicamente voltada aos aflitos. O seu público preferido eram os estigmatizados, os sofridos. E por isso ele se valeu de todos os recursos do seu tempo para contar, segundo Amélia Rodrigues, a poetisa desencarnada, 33 parábolas. E ele se valia de coisas simples: a semente perdida, a dracma, o candeeiro. Ele contava o festim de bodas. Ele falou de um filho pródigo que rogou o pai que lhe adiantasse a parte da legítima, porque desejava ir para o mundo viver suas experiências até cair em si. Ele falou do bom samaritano. Recuperou aquele homem que morava na Samaria, a região que era detestada pelos judeus, porque ali moravam os samaritanos. E aquele homem vai ajudar o caído, assaltado e ferido pelos salteadores da estrada, tornando-se o seu próximo querido. O recolhe, o transporta a uma estalagem, e na estalagem lhe medica, lhe pensa as feridas, pagando ao estalageiro as despesas que porventura futura ele tivesse também. Quem foi o próximo? É este homem que fez a bondade. Ele traz a bondade que se contrapõe à justiça implacável. Enquanto Moisés recomendava na velha lei que a mulher equivocada fosse apedrejada, lapidada em praça pública pelas mãos daqueles que se arvoravam em juízes inclementes da sorte alheia, ele agora vinha para reabilitar o ser feminino, transferindo-lhe doses generosas de dignidade, de amor próprio, de autoestima. Ele conversaria com Joana de Cusa, a mulher do matrimônio infeliz, pedindo-lhe fidelidade. Ele dialogaria com a mulher samaritana no poço de Jacó, ofertando a ela diretrizes para uma vida feliz e falando da fonte da água viva. Ele acolheria Maria Madalena, a equivocada de Magdala, cujo nome rastejava no chão, sem qualquer valor, entregue aos prazeres carnais, e no diálogo inesquecível à noite, dá-lhe um ponto de referência para que ela se torne um dos pilares de dignidade mais notáveis que o Evangelho já pôde nos ofertar. Mas o personagem de nossa história é um homem singular. Ele nasceu em Tarso, educou-se em Jerusalém. O seu verbo flamívomo, a sua facúndia era arrebatadora. Quando subia à tribuna das sinagogas, tomava os rolos de pergaminhos para discorrer sobre Moisés, ele falava como se tivesse uma labareda de fogo na garganta e uma espada nua diante das mãos. Proclamava a grandiosidade do Deus ancestrais dos pais da raça, de Abraão, de Isaque, de Jacó. Enaltecia a figura do patriarca Moisés e demonstrava que somente o Deus único daria forças àquele povo para resistir à escravidão romana e mais tarde subjugar o invasor, destruindo as águias, as aves de rapina. Mas agora, por toda parte corre a notícia de que há um homem. Seu nome é Joshua, em hebraico. Por onde ele passa, deixa um favo de esperança. Onde ele toca, as feridas se fecham. Os olhos mortos
ao seu toque de lama ou de saliva, reabrem-se para a policromia das cores. Mulheres hemorroíças, hemofílicas, no contato com ele recuperaram a saúde. Aleijados, deformados, desgraçados, amputados, leprosos, doentes de todos os matizes, recorreram à sua saúde e às virtudes que dele brotava e voltaram à saúde plena. Ele era tão carinhoso com os velhinhos, acolhia os velhos, brincava com as crianças, admoestava os hipócritas, jamais deu guarida à hipocrisia, mas teve muita compaixão dos equivocados, dos hipócritas. Ele sabia separar a doença do doente. Para a doença, tolerância zero. Para o doente, toda a tolerância do mundo. Ele proclamava que era o bom pastor e que vinha à casa de Israel resgatar em 100 ovelhas aquela que se perdeu, sem se preocupar com as 99 que estão reunidas na segurança do rebanho. Portanto, ele não ameaçava o lobo, porque sabe que o lobo precisa abater para viver. Ele protegia as ovelhas. Sua palavra era simples, era encantadora. Ele se valia de expressões do próprio tempo, como peixes, moedas, dracmas, lamparinas, para falar de coisas simples que pudessem ser entendidas. Tudo quanto ele desejou falar, que não era perceptível ao tempo, em memorável encontro, ele disse mais tarde, bem mais tarde, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido. O Espírito de verdade que vocês não podem perceber agora, nem resistir a tudo que Ele viria dizer. Mais tarde Ele virá, recordará tudo que eu disse e acrescentará coisas novas que por enquanto eu não posso dizer. Mas meu rebanho não é só esse. E todo rebanho que me foi confiado não se perderá. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou vai se perder. O seu cântico de esperança era diferente de Moisés. Eis porque aquele outro homem, de nome Saulo, começou a perceber que havia um movimento de renovação e levantou-se contra esse movimento como seu principal carrasco. E por onde passou, combateu a chamada praga nazarena. Nunca o conheceu, nunca o viu pessoalmente, mas usou toda a sua juventude para perseguir, torturar, matar e arrancar confissões sobre dores cruéis e hediondas em calabouços infectos, para que o torturado confessasse o que sabia e o que julgava saber e o que ele queria saber. E numa dessas confissões em que começou a arrancar as unhas com alicate de um pobre feliz que se debatia em dores atrozes, este perguntou: eu quero o nome de um pregador que passou por Jerusalém. O nome dele, Ananias. Onde está este homem? Senhor, eu não sei. Arranca-lhe as unhas. Quando o alicate se aproximou, me disse: eu confesso. Ananias saiu de Jerusalém. E onde ele se encontra? A última informação que eu tive é que Ananias foi para Damasco, na Síria. Tem residência lá. É tudo que sabe? Eu juro, Senhor. Então, segundo-lhe cartas do Sinédrio, que lhe dão plenos e ilimitados poderes. E acompanhado de 3 cavaleiros, Jonas, Demétrio e Jacobo. Ele segue pela ardência do deserto em direção à capital da Síria, Damasco. Mas antes de adentrar-se nela, quando já contempla a cidade a 20 minutos de cavalgada,
numa manhã escaldante de janeiro do ano 34, eis que o doutor da lei, que estava calado desde aquela manhã como mergulhado em si, no ensimesmamento absolutamente incompreensível para os servidores que o seguiam fiéis, eis que ele toca do cavalo e caiu na duna sob o escaldante sol do meio-dia. Ele parece entrar num túnel e ver um homem que se aproxima vestido de túnica lirial, parece uma nesga de sol se aproximando de um favo de sombras. Saulo, ó Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Não recalcitre contra os aguilhões. Inútil será resistir contra a minha influência. Ó Senhor, o que quer que eu faça? Adentra-te em Damasco, e lá te será dito que convém fazer. Saulo, Saulo, por que me persegues? Completamente cego, é levantado pelos companheiros, colocado na limar e levado à cidade, que experimentava naquela tarde uma tempestade de areia, a famosa Simos. É colocado inicialmente numa estalagem, mas antes ele vai buscar um rabino famoso da cidade, seu amigo, Sadoc. E Sadoc, ao ouvir o relato, disse: eu não posso recebê-lo aqui. Primeiro, o amigo Saulo está cego, e segundo vocês, ele vem falando estranhas coisas deste homem de que eu vi notícia de Jerusalém. Trazê-lo para cá quando estou com a casa cheia de convidados é me comprometer. Na rua direta, número 30, há uma estalagem de um certo Matatias, hospede-no lá. Na primeira oportunidade vou vê-lo. Hospedado ali durante 3 dias, sem alimento algum, recusando água, sem dormir, mergulhado na cegueira total, como se pesadas escamas lhe toldassem os olhos, Saulo fez a viagem para dentro. Não podendo ver por fora, teve que fazer a inevitável viagem interior. E descobriu-se alguém falido. O que é que tinha sido sua vida até ali? Apenas intolerância, sectarismo, perseguição, morte, tortura daqueles que não concordavam com o seu ponto de vista, nem enxergavam a vida pela sua cartilha mosaica. Agora estava cego, em pleno verdor da juventude, moço. Já sabia que a namorada querida havia falecido. Tinha sido responsável pela morte, pelo apedrejamento do ex-futuro cunhado, Gesiel, que passará a história com o nome de apóstolo Estevão, cuja catedral, em seu nome, visitamos na cidade de Viena, na Áustria. Penetrando aquela catedral gótica, de imponência e de beleza espetacular, dedicada a Santo Estevão. Mas o que vimos nas pessoas é que ninguém contemplou o templo como uma igreja, e sim como um museu. Era bate-papo, era conversa, era chiclete pregado na parede. As pessoas com maior desrespeito. E ali penetramos, olhamos a plaqueta dedicada a Santo Estevão. E eu fiquei meditando como é que se constrói uma igreja tão suntuosa, sem luxo interno, mas grandiosa no tamanho, no centro financeiro da capital austríaca, para homenagear aquele que foi apedrejado como o primeiro mártir do cristianismo. Absolutamente um contraponto e um contrassenso. Na completa cegueira, 3 dias transcorrem até que alguém lhe bate à porta, ao estalageiro: Senhor, quero perturbar o vosso silêncio, mas um homem vos deseja ver. Um homem? Me procurando aqui? Nome dele: Doutor Saulo, eu sou Ananias. A ovelha perseguida veio ao encontro do lobo voraz, esfaimado. Jesus apareceu-me em sonho
e manda lhe trazer de volta as alvíceras de que você vai enxergar. Faz-se o ajoelhar, coloca-lhe as mãos sobre a cabeça dolorida, onde as lágrimas descem copiosas. E em nome de Jesus eu rogo auxílio. Volta a ver Saulo de Tarso. Saulo deixa que a torrente de lágrimas lhe lave os olhos, e quando os reabre, vê mais nítido do que antes. Contempla a janela, vê o sol escaldante de Damasco daquela manhã. Escancara a janela e apenas grita: vejo graças ao meu Redentor. Beija as mãos de Ananias, e daquele instante diante faz-se escravo de Jesus por opção, servo da nova revelação, e Moisés passa a ser uma página do passado. Agora é necessário ser o homem novo. Esperanças lhe tomam o coração, consolações inefáveis lhe invadem a alma. Saulo está profundamente renovado. Anota em pergaminhos as primeiras informações que Ananias lhe transfere numa cópia oriunda de Mateus, o apóstolo Levi. Toma contato com a mensagem de Jesus e começa uma existência de desafios, de superações, de limitações, onde será expulso de casa pelo velho Jacó, o pai que o desterra, afirmando-lhe a queima-roupa ser ele um graveto inútil, miserável na família. Ele abandona Tarso, não sem antes o pai lhe socorrer com abundante bolsa carregada de moedas de ouro, que um servidor da casa Sinésio lhe passa por derradeiro apelo do pai. Ele vai viver as experiências do chicote, de 2 anos de prisão em Filipos, e de situações outras, as mais variadas, percorrendo todo o mundo conhecido da época, numa peregrinação de 25.000 quilômetros, entre o ano 35 até o ano 68. Quando já em Roma, sob prisão domiciliar, é condenado por Tigelinos, o prefeito dos pretorianos, que com seus esbirros vai à casa de Saulo, manieta-lhe as mãos e o conduz para a periferia da cidade e diz: por ordem de César, Nero, o psicopata, o imperador incendiário de Roma, Saulo é decapitado, adentrando-se o mundo espiritual para reencontrar com Jesus, descendo a maravilhosa escada de Jacó, ladeado por Gesiel e a noiva idolatrada Abigail. Vem, Saulo, tu que me amas. Vem, toma posse do reino que preparei para os mártires e para os servos fiéis. Paulo, tomado no arrebatamento pelo Cristo, adentra as alvíceras das regiões felizes e dá-se conta de que o reino dos céus não é algo de longe, distante, uma terra além do horizonte. É um estado íntimo. Penas e consolações, esperanças, nova era. 18 séculos depois desses acontecimentos fascinantes e dramáticos, numa noite de 31 de março de 1848, no condado de Hydesville, em Rochester, em Nova York, uma família se vê inteiramente prejudicada no sono há semanas. Mas aquela noite foi especial. Era tanto barulho na casa que a casa parecia sacudir. Um espírito desencarnado de nome Charlie Rosman, assassinado 10 anos antes ali, sacudia aquele barracão de madeira onde se ocultava uma família simples. Um pastor metodista, John Fox, sua esposa e 3 filhas, Catarina, Margarida e Leah Fox. Tanto barulho que a menina não teve outro recurso senão pegar a lamparina e se dirigir à pancada e dizer: ô pé rachado, nome que os americanos usam para o diabo.
Os franceses preferem o padeiro. Você está com o padeiro no corpo, que equivale a dizer o cão no corpo. No Brasil preferimos o diabo, Satanás, o capeta, o tinhoso, o chifrudo, porque nós temos uma língua muito mais rica, que é o português, que somente o verbo por, na terceira conjugação, possui mais de 20 mil conjugações na terceira etapa. Para você ter uma ideia, a palavra bandeira possui mais de 40 sinônimos só para a palavra bandeira na língua portuguesa. Portanto, a nossa língua é riquíssima e ela é vasta para expressar todas as informações, as ideias que queremos construir. Portanto, aquele barracão sacudido era o rastilho de pólvora aceso. Depois se espalharia pelos Estados Unidos, atravessaria o Atlântico, desembarcaria na Inglaterra, atravessaria o Canal da Mancha, chegaria à França, e Paris é tomada pelos fenômenos das mesas girantes. É 1855, primeira terça-feira de maio, dia 8. Lembro como se fosse hoje. Eu era criança. Um homem estudioso do magnetismo é convidado a examinar na casa de Madame Plevaison, na rua Grand Batelier, número 58, os fenômenos que ali se davam. Ele vai para examinar a informação de que as mesas andam, as mesas bailam, as mesas respondem perguntas, e ele vê o fenômeno de uma mesinha flutuando sem contato humano. Passa a investigar o fenômeno no ano 55, 56. E em abril de 57, 1800, num sábado, 18 de abril, 10 horas da manhã, na Galeria Royal, na livraria de Monsieur Edouard Danty, no centro de Paris, 220 exemplares de O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 501 questões e respostas, é lançada ao mundo. Às 2 da tarde, o professor Rivail, agora utilizando o pseudônimo de Allan Kardec, lega ao mundo a nova era. Abre a era do espírito imortal e proclama de que as vozes de além-túmulo chegam à terra para dizer de que na tumba nada cessa. Que o berço é só o começo da era física. O espírito antecede a concepção e sucede a decomposição cadavérica. Vem antes do espermatozoide e do óvulo e vai depois da química inorgânica da campa fria do mausoléu. Portanto, a vida não se restringe no corpo, nele se manifesta, mas está nele, não é ele. Vem proclamar de que os seres que amamos, mas também que odiamos, mesmo mortos, estão vivos, estão apenas ausentes, estão apenas invisíveis, mas estão invisivelmente presentes nas nossas atividades cotidianas. Vem proclamar de que esses mundos celestes que povoam as nossas noites são pousadas no grande edifício de Deus. Na casa de Deus tem muita morada e tem muito inquilino morando aqui e acolá. Mais tarde faremos contato com esses seres. Que a reencarnação é uma lei da vida. Na Terra ninguém, não há exceção, a regra é única, ninguém escapa da palingenesia. Só se evolui na Terra pela reencarnação. Na Terra é o único mecanismo de evolução, a reencarnação. Pode ser que em outros mundos haja outros mecanismos, na Terra só tem um. Ou reencarna ou não progride. Porque no mundo espiritual é o mundo das teorias, é o mundo do aprendizado. Será na matéria que eu colocarei em prática as deliberações que eu tome no mundo das ideias, diria Platão. Portanto, a reencarnação já era lei no Egito com a metempsicose, já era lei na Grécia com a palingenesia, já era lei na velha Índia com a roda de Sansara, com os renascimentos para os resgates necessários, com a ressurreição dos judeus,
A reencarnação já estava proclamada em todas as épocas, que é necessário estabelecermos códigos de vida moral em que a base seja o amor. Esse sentimento tão aviltado na atualidade, tão confundido com paixão, com apego, com química, com libido, com paixões desenfreadas, mas o amor que tolera, o amor que escuta, o amor que silencia, o amor que acerena, o amor que compreende o outro no desequilíbrio, no conflito e a gente em paz. A balbúrdia instalada e o indivíduo na tranquilidade interna, porque se conhece o amor que propicia a viagem para as terras interiores do eu. Como diria 2 anos atrás o poeta que morreu em Belo Horizonte, Vanderly, o jovem cantor de 51 anos de idade, que naquele dia, 5 de agosto de 2015, se encontrava aproximadamente numa casa de hidromassagem. Sentiu-se mal. Alguém chamou uma ambulância do SAMU. Levaram-no para um hospital e durante 2 horas ele teve 11 paradas cardíacas. Na última, não voltou. Deixou 3 filhos, estava no 2º casamento. E ele dirá na sua música poética: onde Deus possa me ouvir. Oh Deus, que poema! Ele dirá: meus amigos são amigos de ninguém. Porque a sociedade, as pessoas andam muito tristes, as pessoas andam perdidas, desorientadas. Nunca houve tantas religiões na Terra e tanta falta de religiosidade nas almas. Nunca se proclamou tanto códigos morais de natureza evangélica ou religiosa e nunca se viu comportamentos tão indignos na sociedade. Jamais se observou na Terra corpos tão belos e robustos como nos dias que estamos vivendo. Mas também jamais se notou a reencarnação de espíritos tão primitivos como nos dias que estamos atravessando. A indumentária é quase de aço, mas o proprietário é um troglodita quando não é um orangotango. Violento, arcaico, absolutamente agressivo, dominando uma máquina de uma longevidade, de uma saúde quase que inexpugnável. Então é necessário agora, na nova era, o cultivo da educação, o cultivo da harmonia, o cultivo da arte, da estesia, o cultivo da paz. É preciso arrancar a paz de nós e projetá-la na sociedade. Como vamos fazer uma sociedade pacífica se não somos pacificadores? Como ele diria no Sermão da Montanha: os pacificadores dominarão a terra. São bem-aventurados, mas é preciso que eu domine a minha violência íntima, no dizer de Joana de Ângeles. Se não pode semear a paz, diz a benfeitora querida de nossa casa, Joana de Ângeles, se não pode semear a paz, domina, controla a tua violência íntima. Porque todos nós estamos sempre tentados a agredir o outro, ter qualquer anseio, desejo não satisfeito, a adrenalina sobe e nós então nos tornamos instintivos, agressivos. Como ser pacífico? É a mensagem de Jesus na nova era, cuja proposta encontra-se encampada nessa 13ª Semana Espírita de Conceição do Jacuípe. A terra generosa que nesta hora nos acolhe, nos propiciando nesta noite que encerra a semana para abrir um novo capítulo de atividades a partir de amanhã, a necessária dose de reflexões. O que é que estamos fazendo com este tesouro do Cristo em nossas mãos? A principal mensagem do Evangelho é nos acordar para a responsabilidade de que ninguém conhece essa mensagem sem desenvolver um alto grau de responsabilidade. Porque quanto mais se sabe, mais responsável se é. No momento em que a mensagem de Jesus
penetra as entranhas de um homem, dirá Emmanuel em Fonte Viva, essa mensagem visceralmente renova o indivíduo. O que ontem era ídolo, hoje é vaso morto. O que ontem era ouro, à luz de Jesus, hoje para mim é lixo. O que ontem representava meta, hoje virou coisa secundária, terciária, sem objetivos. O homem que éramos ontem, ou a mulher, ansiosos por ter, visitados pela mensagem de Jesus, sonhamos em ser. O que adianta ter, se a morte vai arrebatar? Parece escutar a voz suave da cancioneira popular, da alma dolorida, melancólica de Alta de Souza. A poetisa que morreu está sepultada no altar-mor da cidade de Macaíba, periferia de Natal. Viveu só 24 anos de idade. Casou-se, não teve filhos, adquiriu tuberculose e a tuberculose lhe tirou do corpo. Escreveu um único livro, prefaciado por Olavo Bilac. É um livro singelo, de poesias extremamente doloridas, porque ela foi uma alma dolorida. Quando ela se comunicou com Chico Xavier, narraria o próprio Chico, de viva voz, quando numa noite ele sentiu a proximidade desse espírito, ela o tomou e chorou tanto pelos olhos de Chico, que ele depois diria, eu não sei se eu chorava pelos olhos dela, ou eram os olhos dela que choravam pelos meus. Ela escreveu uma poesia, e somente quando assinou ao final, que ele saiu do trânsito, ele perguntou a Emmanuel quem é. E Emmanuel disse, é Alta de Souza, é uma nova colaboradora nossa. Ela é potiguar do Rio Grande do Norte. Ela diria no poema singelo, rasgaram-se os véus da noite. Novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece, ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina, dia novo com Jesus. Muito obrigado.